Olá, meus irmãos. No vídeo de hoje nós vamos falar do pecado, da onde ele se originou, ao qual infectou o coração de Lúcifer. Como esse mal chegou ao coração dele? A minha linha de raciocínio é que existe um grande equívoco e paradoxo muito grande em a gente querer conciliar a questão do pecado, sendo Deus soberano, onipotente, onipresente e onisciente. Como teríamos condições da existência do pecado numa natureza livre-arbitriana, se a natureza de Lúcifer ou anjo de luz, ou aquilo que se transformou o diabo, se a natureza dele era extremamente santa, e ele estava coberto pela presença de Deus? Que mal foi aquele que conseguiu penetrar na bolha de Deus, que não se sabe de onde veio, e não poderia vir de canto algum se não tivesse vindo da onipresença de Deus? Como aquele pecado poderia ter invadido o coração de Lúcifer ao ponto dele se manifestar? Ora, se eu tenho agora o primeiro sintoma de orgulho, é porque eu fui infectado por um motivo de sentimento. Então esse motivo que me infectou. Então eu pergunto, o início do pecado que infectou Lúcifer só poderia ter vindo do próprio Deus, visto que ele seria soberano em tudo. Mas muitos irão dizer, no céu não entra pecado. Então, já que no céu não entra pecado, a minha pergunta é o seguinte: se ele estava dentro da presença de Deus, e Deus sendo onipresente, o todo, ele não poderia existir nada fora da presença de Deus. Então, se Lúcifer teve um sentimento, ou um sentimento pecaminoso, é porque houve uma questão da imperfeição. E a imperfeição, meus irmãos, ela não pode estar junto da perfeição de Deus. Se ele não tivesse esses dois atributos, ou a Bíblia seria contraditória. Assim, se Deus existe, ele tem que ser o mal e ser o bem. Porque se a sua perfeição se estende toda a sua presença, logo não deixaria nenhum tipo de espaço, mesmo que o espaço fosse de um tamanho de um átomo, para que ao longo do tempo o pecado pudesse preexistir. E ele deveria existir em algum lugar. E o diabo, para poder existir, ele deveria existir em um lugar na questão de tempo e espaço. Tinha que ter um espaço também para o inferno, para que Lúcifer cometesse as suas atrocidades, inclusive se voltando contra o próprio Deus. Mas aí temos outro problema, o comunicado da onisciência de Deus. E como essa onisciência de Deus já sabia como antecedência primordial sobre todo o mal que aconteceria. E há outro grande problema, é a onipotência de Deus, que para o pecado poder agir, ele precisava de forças. E essa força só poderia vir de um ser onipotente. Logo, Deus não daria essa força para o diabo, se ele não fosse disputar com ele. Se em Deus não há sombra de dúvida e nem variação, então não existe livre-arbítrio. Se eu só tenho uma escolha, uma opção que vem de Deus, então é impossível ter livre-arbítrio no céu. Para haver livre-arbítrio, é preciso que eu esteja entre duas escolhas. E se eu sou perfeito e a minha vontade está para o meu Deus, que é o caso de Lúcifer, então eu não recebo nenhum tipo de influência externa, a não ser do próprio Deus. Afinal de contas, eu estou dentro da presença de Deus. E a presença de Deus, ela me cobre, e é inalterável, sem sombra de dúvida e variação. E se Deus é inalterável e sem dúvida de variação, como poderia ter vindo a imperfeição, que é o pecado que chegou no coração de Lúcifer? Como poderia ter chegado o pecado no coração de Lúcifer, se Jesus disse que de uma fonte não poderia jorrar duas fontes de água? Se você não pode ter duas naturezas ao mesmo tempo, se a natureza de Lúcifer era completamente boa, santa, perfeita aos olhos de Deus, então se Deus é soberano em tudo que faz e faz tornar imperfeição e imperfeição, então ele acaba se tornando autor do mal, senão ele não existe, porque ele não é sem sombra de dúvida e nem de variação.
Embora a personificação da maldade apresenta tantas caras quanto perguntas, teólogos têm muitos problemas em traduzir a Bíblia no Antigo Testamento e dizem que Deus vem a ira e a bondade. Porque é necessário somente o diabo ser uma figura diabólica para que o sistema religioso funcione. Se Satanás e Deus é mencionado várias vezes desde o pecado original, seduzindo o homem em forma de serpente, a mulher causando e prejudicando a Jó, um devoto e crente em Deus. Será mesmo que a imagem de Satanás e Deus tem sido sempre a mesma através dos tempos? Parece que é uma questão literária, inclusive para causar medo dentro da população. Uma ferramenta para que dentro da religião dirija toda a humanidade. Muitos querem seguir duvidando o outro lado mal de Deus, sendo que a Bíblia fala de Deus e o diabo com tanta clareza, sendo que esses dois personagens se encontram desde Gênesis até a última catástrofe do globo terrestre na batalha final do Apocalipse. Quais são os argumentos que o Todo-Poderoso e o Maligno não possam ter as mesmas características da mesma pessoa? Não seria Deus e o diabo duas faces da mesma moeda? Olá, meu nome é Adriano Mitchell. Muitos especulam que Deus na Bíblia é um Deus bom e um Deus mau, mas um Deus que nos dá muito medo, ao qual temos de alguma forma de obedecer e prestar culto. Caso contrário, ele tem todo o poder de nos causar o mal e pode mandar o seu anjo caído, Satanás. Tem se falado muito disso, da diferença entre Deus, ou da possível diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. Em geral, de forma simples e sistemática, o Deus do Antigo Testamento está muito preocupado com a justiça e por isso é preciso agir de forma violenta para que se faça justiça. O Deus do Novo Testamento está mais preocupado com o amor. E então este deixa para o seu filho, por isso não ocorre esse tipo de ação. Mesmo a Bíblia e suas páginas de história nos brindam com muitos dos exemplos de extrema crueldade. Mas será que tudo pode estar associado à existência de Satanás, ou entre Deus e o diabo não há diferença? Na Bíblia encontramos no próprio texto de Samuel 16:14, que diz que um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Poderia Deus ter sido o causador da inveja de Saul a Davi? Ou alguém como o diabo teria induzido a fazer isso? Duas opiniões se enfrentam e tentam mostrar os dois lados da moeda. A Bíblia diz que Saul somente desobedeceu e o seu pecado foi como um pecado de feitiçaria. Já Davi matou, adulterou, um crime grave que também leva à morte. Mas mesmo assim Deus o poupou, diz a Bíblia. Se formos ver pela lógica humana, o pecado de Saul não foi tão grave assim como o pecado de Davi. Mas muitos irão dizer que o pecado de Davi era de coração. E o que Deus era bom, o que ele, segundo o coração de Deus, era segundo um coração de Deus, mas isso daria o direito de Deus o ter o rejeitado. Suponhamos que um exemplo agora de Saul e Davi é como dois filhos. Você vai e manda seu filho fazer algo que te agrade, mas aí o seu filho não faz nada daquilo que você mandou ele fazer. Então você fica com raiva e usa o seu outro e descarta e o rejeita, causando nele uma inveja e ciúme da sua própria parte, dando uma bicicleta para o outro filho e o enche ali de presente para que ali naquele momento cause um motivo, uma razão, uma circunstância para induzi-lo ao erro. Não seria Deus tentando causar aquele mal sem pensar nas balanças e consequências? E onde fica o perdão de Saul, sendo que ele perdoou Davi automaticamente? Porque Deus insistiu que um espírito mau da parte dele se apoderasse dele para que assim o causasse inveja? Não foi assim também com Caim e Abel? Não teria Deus motivo de se compadecer de quem ele quiser, então? E compadecer e ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia? Não seria Deus e o diabo os dois lados que correspondem aos mesmos interesses? Ora, na Bíblia fala de muitas histórias que falam de violência, de massacres, magnicídios, onde as mortes eram violentas e os massacres eram próprios e de todos os povos da antiguidade. Isaías 3,16 diz que suas crianças eram despedaçadas perante seus olhos, suas casas eram saqueadas, suas mulheres violentadas. Se alguém lê também a história do crime de Abel, não há nada mais horrível na vida de um irmão matar o outro irmão. Você pode até imaginar várias situações de violência, mas essa é o cúmulo da violência. E ela está lá para dar testemunho entre seres humanos, que as pessoas se mataram entre si, onde ali há exemplos que se pegarmos
de alguns exemplos sagrados deste mundo, o mundo bárbaro também oferia exemplos bárbaros numa época muito primitiva. Israel não é uma grande cultura de maravilhas, mas um povo nômade e camponês. Judas 1,7 diz que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos, foram expostos à pena do fogo eterno. Muito tempo depois das histórias foram assimiladas à questão do inferno, que não tem nada a ver, mas foi assimilada dessa forma. Será que Deus pode ter tido essas condutas malignas e pertence ao universo do diabo? Há aqueles que creem que essa mesma Bíblia é uma criação, mais ligada ao mal do que um Deus que nós pensamos hoje. Muitos consideram que um Deus imaterial, que fez os homens aos povos da terra, tem que ser um Deus malvado, precisamente porque a matéria está depravada e identificada com o mal. Na verdade, até a tentação do movimento da luz das sombras, no texto bíblico de Gênesis, que no princípio havia escuridão e que a primeira ação de Deus da criação foi dizer que haja luz e atravessava as trevas. Soberania de Deus não se discute. Não é como o time de futebol que você tem que escolher os dois lados da moeda. Na visão religiosa judaica só existe um Deus. E esse Deus, ele é autor do bem e do mal, saúde, da enfermidade, da alegria e da tristeza. Muitas correntes de pensamento se perguntam se realmente o conceito não é um engano em si mesmo. A resposta a essa teoria poderia mudar o conceito fundamental que é a religião que tem sobre o bem e o mal, visto que o mal e o bem estão subordinados à vontade de Deus.